tarde mais uma vez, né, a todos. Conforme a Isabela apresentou, nós vamos fazer só a abertura desse momento agora do evento, passamos a reprodução dos vídeos, em seguida vamos dialogar, né, entre nós e o público, né? Então, só para dizer, então, somos eu e o professor Wagner, ambos somos professores do Cefet-MG, trabalhamos nessa parceria com o LabFront, né? Temos participado de várias edições do SAD, né? Agora nós estamos nesse formato maior do congresso. Nosso grupo, né, o Tecnopoéticas, é um grupo que tem uma relação paralela a essa produção da arte digital, da imagem técnica, né? Um pensamento que se desdobra para o campo editorial, para o campo... Então, são várias ramificações, e o Tecnopoéticas, o grupo, né, que é aqui o GT que nós organizamos, né, que é Imagens e Tecnopoéticas, ela tende exatamente a abarcar um conhecimento mais abrangente, né, nas discussões hoje sobre arte, sobre poéticas, né, e sobre tecnologias. Então, como eu disse no outro momento, nós temos tido uma diversidade de produções em todos os eventos, né, muito interessante, porque, além de trazer novos objetos, né, para a discussão, há também a questão das abordagens, e também a gente percebe, né, as conexões, os fluxos, né, que atravessam vários desses trabalhos. Isso nós temos notado sempre ao longo de todos os SADs, e hoje não tem sido diferente, tá? Então, nesse momento, nesse momento agora, né, nessa sessão chamada Realidades da Educação 5.0, nós temos dois trabalhos, né, que mandaram o vídeo. O primeiro trabalho, Artes Visuais, pela ordem aqui da programação apenas, Artes Visuais Digitais, uma experiência com os multiletramentos e usos da TDIC, né, da doutoranda Daniela Dias, da UFOP, com o professor doutor Hércules Toledo Correia, da UFOP. E também o uso da fotografia como recurso didático na educação especial, do mestre Rogério Nazário de Oliveira, da Faculdade ProMinas, e da especialista Fernanda Aparecida Martins Mendes, da UFMG. Então, Isabela, Wagner, você quer fazer alguma fala ou passamos de... Não. Vamos passar para os vídeos, né? Você fez a apresentação aí, muito bom. Então, passamos aos vídeos, Isabela e Luiz. Luiz. Então, isso. Luiz ainda está aí. Isso, Luiz já pode compartilhar a tela e passar os vídeos, por favor. Olá, eu sou o professor Hércules Toledo Correia. Eu estou aqui para apresentar esse trabalho chamado Artes Visuais Digitais, uma experiência com os multiletramentos e o uso das TDIC. Eu estou apresentando esse trabalho em nome da minha orientanda, ex-orientanda de mestrado, Daniela Rodrigues Dias, e atualmente orientanda de doutorado. Estamos participando desse evento no grupo de trabalho 2, Imagem e Tecnopoéticas. Bem, nós fazemos parte na UFOP de um grupo de pesquisa chamado Multidics, Multiletramentos e Usos das TDIC na Educação. Eu lidero esse grupo de pesquisa, convido a todos para conhecerem o nosso site, o endereço está aí abaixo, e conforme eu disse, eu estou aqui para apresentar brevemente esse trabalho que foi feito pela minha orientanda de mestrado, né? E está esse trabalho todo está na dissertação de mestrado Multiletramentos
e usos das TDIC, um estudo de caso do IFMG, que é o Instituto Federal de Minas Gerais, no campus de Ouro Preto. O trabalho pode estar acessível, né, pode ser acessado através do repositório da UFOP. Vocês podem acessá-lo digitando, por exemplo, no Google, repositório UFOP, Daniela Rodrigues Dias, ou vocês podem acessá-lo diretamente através do link disponibilizado nessa tela. O objetivo desse trabalho foi articular atividades de pesquisa, seleção, compreensão e elaboração de artes visuais utilizando as TDIC, né, na sala de aula. E os nossos referenciais teóricos foram os trabalhos do New London Group, né, que é o chamado Grupo de Nova Londres, que teorizou sobre os multiletramentos, apresentou a chamada, né, o Manifesto de Pedagogia dos Multiletramentos, cujos principais autores são Pope e Calantes, que estão aí referenciados, e também Kress e Van Leuven. Nós nos baseamos também nos trabalhos, né, de Coscarelli e Ribeiro, que tem trabalhado com os conceitos de letramento digital, multimodalidade, conceitos também desenvolvidos e apresentados pela Roxane Rojo e o Eduardo Moura, um pouco do trabalho do Paulo Freire, com relação, né, à educação, à autonomia do aluno, o Jay Lenk, que também tem trabalhado com esse conceito de multimodalidade, e a professora Magda Soares, que tem trabalhado com o conceito de letramento. A metodologia desse trabalho foi uma pesquisa-ação e também uma observação participante que resultou num estudo de caso. E esse trabalho, ele demonstrou para a gente essa participação ativa dos alunos no desenvolvimento do projeto, né? Quando estimulados, né? Esses alunos se tornaram protagonistas na criação de artes visuais e construção de sentidos. Eu apresento aqui brevemente apenas, né, as imagens que foram uma espécie de logo dos dois projetos, projeto ESC, que é ética, segurança e consciência, e o projeto LET, que é tecnologia, na verdade, linguagem, educação e tecnologia, daí a sigla, né? As artes produzidas por esses alunos, elas estão todas disponíveis nessa dissertação de mestrado, para a qual chamamos a atenção do nosso espectador e sugerimos a leitura. Aqui só as condições, né, em que o projeto foi desenvolvido no primeiro ano e no terceiro ano dos cursos lá do IFMG. Nós agradecemos a atenção de vocês, né? E conforme eu disse, eu estou aqui representando a Daniela, inicialmente ela que faria essa apresentação, mas por questões de saúde na família, ela não teve condições de gravar esse vídeo e eu disse a ela que eu faria essa apresentação de modo sintético para que vocês pudessem, né, acessar o trabalho na íntegra e conhecer esse trabalho bacana que ela desenvolveu no mestrado. Muito obrigado pela atenção e estão aí os nossos contatos. Olá, eu sou Rogério de Oliveira. Gostaria inicialmente de agradecer pelo aceite, né, do nosso trabalho e desejar a todos um ótimo congresso. O título do nosso trabalho é o uso da fotografia como recurso didático na educação especial.
um trabalho que foi construído, né, foi realizado por mim e pela professora Fernanda Mendes. O que nos estimulou a refletir sobre esse tema, a fotografia como recurso didático para a inclusão de pessoas com deficiência, né, foram as dificuldades concretas de participação da pessoa deficiente, né, dentro da sala de aula. Eu tive uma aluna com deficiência múltiplas, e daí a gente conhece um pouco os desafios de promover a interação, a participação e o devido crescimento educacional dessas pessoas, né? Então, nesse sentido, a fotografia é um recurso importante. O objetivo da nossa pesquisa foi uma análise do uso da fotografia como ferramenta didática no âmbito escolar, na perspectiva da educação inclusiva. E nós trouxemos alguns conceitos, né, sobre fotografia na educação, educação especial e alunos com necessidades educativas especiais. A fotografia, no caso, se constitui em um recurso didático capaz de refinar os sentidos e aprimorar a compreensão e interpretação no contexto escolar. A educação especial é uma modalidade de ensino voltada para o atendimento e educação de pessoas com deficiência, preferencialmente em instituições de ensino regular ou em ambientes especializados. A educação especial é garantida pela LDB, né? E tem os mesmos objetivos que a educação geral. O que difere é o atendimento, que passa a ser de acordo com as diferenças individuais do educando. Na verdade, a educação especial ela perpassa todos os níveis de educação, né? A educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. Ou seja, essa modalidade ela tem que estar presente em todos esses níveis. O termo necessidades educativas especiais está associado a pessoas com problemas sensoriais, físicos, intelectuais e emocionais e com dificuldades de aprendizagem devido a fatores orgânicos e ou ambientais. Para efeito da educação especial, né, o público-alvo, conforme a LDB, são os educandos com deficiência, TGD, altas habilidades ou superdotação. A metodologia que nós utilizamos, né, para a construção do presente trabalho foi uma pesquisa bibliográfica realizada no período de novembro de 2019 a janeiro de 2020 e buscou embasamento em livros, revistas, artigos científicos, né, que abordaram o tema aqui explorado. Resultados. Em síntese, né, o que a gente tem como resultado é que o uso da fotografia em sala de aula tem a possibilidade de incluir, de integrar e desenvolver as potencialidades dos alunos com algum tipo de deficiência, né? E nas considerações finais, a gente entende que a fotografia constitui uma excelente ferramenta pedagógica que pode agregar ao processo de ensino e aprendizagem dos estudantes da educação especial elementos como motivação, criatividade, integração, melhora na confiança e na autoestima, né, além do desenvolvimento educacional. A fotografia como ferramenta no ensino voltado para pessoas com deficiência irá gerar mais autonomia. E é um recurso para ser analisado por gestores, coordenadores, supervisores e principalmente professores. Essas são algumas referências, né, que nós usamos ao longo do trabalho.
a gente agradece a oportunidade de participar, tá? Muito obrigado. Bom, gente, acho que agora nós podemos voltar e começando a falar um pouco mais dos trabalhos. Eu vi aqui uma informação do professor Hércules, de que a Daniela está presente. Então, eu penso o seguinte, que seria interessante, nesse momento, na sequência para os dois grupos, né, que apresentaram mais o aspecto metodológico, mais o aspecto da proposta da pesquisa, né? A Daniela fala agora um pouquinho mais sobre o trabalho, sobre o contato, e se possível, posteriormente, o Rogério, né, Nazário, ele possa falar um pouco também de como que foi o trabalho especificamente, para dar uns detalhes, né? Penso que essa proposta, né, principalmente a questão do inclusivo, né, trabalhando com a tecnologia, ela é extremamente importante. Eu acho que vale a pena destacar um pouco dessa experiência, né, dos retornos, como que isso funcionou, né, exatamente, porque acho que pode sair daí muitas pesquisas também, e isso é importante, abrir um pouquinho mais as perspectivas. Não é isso, Wagner? Você está de acordo? É isso, Rogério. Eu tô de acordo e só queria acrescentar, aproveitando também, né, a sua fala e as duas apresentações, né, que eles pudessem comentar também sobre essa questão da produção discursiva, que eu acho que está presente nos dois trabalhos, né, e uma produção discursiva que gera autonomia, né, ou um caráter inclusivo, né, com maior potência, digamos assim. Isso seria bom se os dois grupos pudessem, né, trazer para a gente, né, o Rogério e a Daniela. Aproveitando, vocês darem destaque aqui, tem uma questão colocada no chat, que os alunos fazem registro do que exatamente, né, quais são as propostas de atividade. Se vocês puderem entrar um pouco nesse aspecto também, seria importante. Isso. Então, com a palavra, Daniela, você pode falar? Olá, tudo bem? O microfone está fechado, Daniela. Ok? Ok. Agora sim. Ok. Bom, primeiramente, né, boa tarde. Muito obrigada, agradeço a oportunidade, né? Para mim é um prazer, uma alegria, uma honra estar aqui com vocês. Agradeço também ao professor Hércules pela gravação do vídeo, pois naquele momento, né, não foi possível a realização, por estar envolvida, né, com problemas na família em relação à Covid, mas, né, ele solidarizou e, graças a Deus, gravou o vídeo. Bom, falando um pouquinho sobre a pesquisa, né, ela foi desenvolvida durante o mestrado, nós defendemos em 2015, e nós apresentamos, né, então, os resultados de 2 projetos que nós desenvolvemos com professores do IFMG Campus Ouro Preto. E esses projetos, né, nós procuramos articular, então, os usos das tecnologias digitais da informação e comunicação, junto com os professores sujeitos, mas também a proposta dos multiletramentos, do Grupo de Nova Londres. E procurando integrar, né, junto ao conteúdo curricular da disciplina de língua portuguesa. E essas propostas, né, dos trabalhos, né, envolveram, então, a questão da educação estética e ética. Em relação ao projeto ESC, foi uma proposta, né, junto aos alunos do primeiro ano, do curso técnico integrado ao ensino médio, onde nós partimos de uma situação, de uma prática situada, né, com o intuito de incentivar os alunos, né, a questão dos cuidados com a internet, com o web. E em relação ao projeto LET, que foram os alunos do terceiro ano, também do ensino técnico integrado ao médio, propostas relacionadas às competências do Enem, né? Então, os alunos, eles também trabalhavam com gêneros textuais junto aos professores. Essas propostas partiram, né, ideia com os professores. E nós identificamos, então, as criações de artes visuais dos alunos, né, propostas muito interessantes, muito enriquecedoras, né, onde os alunos
puderam trabalhar com a questão de cores, layout, design, a multimodalidade, né, e a multiculturalidade, que é a proposta do Grupo de Nova Londres em relação aos multiletramentos. Vamos tornar, então, usuários funcionais, criadores de sentido, né, e também analistas críticos e transformadores, né, onde eles puderam apresentar o que eles produziram. Foram folhetos informativos, vídeos, artes visuais, entrevistas também que eles realizaram, e aí também fizeram, né, a questão da remixagem, né, do vídeo, utilizando imagens, sons, textos. Então foram propostas muito enriquecedoras, né, e por isso que nós compartilhamos, né, essa experiência também, que ela possa servir, né, de referência para outros professores também utilizarem em sala de aula, né? Seria um pouquinho né, esse compartilhamento dessa experiência. Muito obrigada. Obrigado, Daniela. O Rogério vai querer falar mais um pouquinho? A palavra. Obrigado. Deve ter que digitar, né? Deve ter que digitar. Normalmente deve digitar, daí você confirma o endereço. O Rogério está escutando a gente, Rogério Nazar? Estou escutando bem. Vocês me veem? Sim, nós estamos te vendo. Se você quiser fazer uma participação, tá. tranquilo. Que não está aparecendo para mim aqui, não. Mas vai assim mesmo. Então, alegria muito grande, né, estar com vocês aqui. Sempre é um prazer. Obrigado pelo aceite do nosso trabalho. E para falar um pouco da nossa pesquisa, basicamente vem da nossa experiência, né, da nossa vivência em sala de aula. O que é que a gente vê nesse momento? Que se para o aluno que não tem, né, a deficiência, a necessidade educativa especial, se para esse aluno já está difícil, né, participar do processo educativo, imagina para aquele que tem deficiência. Então, a abordagem vai nesse sentido, né, vai nessa lógica de cada vez mais procurar estratégias para a inclusão desse grupo de pessoas, né, que eu não lembro agora do quantitativo, mas é um número bem expressivo, talvez 15%, 17% da nossa população tenha algum tipo de deficiência. E, falando mais especificamente da experiência, né, como é que ela ocorreu, foi de forma interdisciplinar, né, mais especificamente abordando a fotografia na disciplina de Geografia e de Ciências, né, onde, no primeiro momento, se buscou falar sobre a história, sobre fazer a fotografia da história familiar de cada aluno. Então, eles trouxeram as fotos, né, e nós montamos num slide e depois apresentamos para eles no projetor, e com a máquina fotográfica que nós tínhamos e com alguns celulares, eles foram compondo a história de cada um, né? E assim, o que enriquece nessa experiência é você ver que a pessoa, né, que tem a deficiência, ela se sente integrada, ela se sente valorizada nesse processo, porque muitas vezes a criança com deficiência,
por exemplo, uma deficiência múltipla, o progresso educacional dela é muito lento, né? Eu lembro agora de uma criança que nós tínhamos lá com deficiência múltiplas e assim, talvez o ano inteiro o que nós conseguimos dela foi que ela sorrisse, que ela ficasse mais à vontade, que ela se tornasse menos agressiva, né? Esse é um exemplo assim mais difícil, digamos assim, né? No entanto, a participação de crianças com deficiências moderadas ou leves, ela foi muito intensa, né? Muito intensa e valiosa. Então, essa é a abordagem que a gente tenta fazer no sentido de contemplar, né, esse grupo de pessoas, né, que precisam também de que a gente volte o olhar para eles. Basicamente era isso. Tá aí o meu e-mail e eu me disponho, tem algumas perguntas que depois eu posso responder, né, a respeito de registro e das propostas, mas basicamente é isso. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado a você, Rogério. Eu acho que existe aqui, sim, alguns pedidos. Eu acho que o Henry queria fazer uma intervenção de voz. Se quiser entrar, o Henry. Boa tarde. Alguém me escuta? Sim. Sim. Que ótimo. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Henri Simon, moro em Fortaleza, sou professor na área do serviço social, também na área da sociologia, né? Sou mestre em políticas públicas, né, na vertente de cultura, tenho especialização em arte e educação, sou fotógrafo e, até o final do ano, se tudo correr bem, né, estou me graduando em artes visuais, né? O que me traz aqui é exatamente a palavra do nosso digníssimo professor Rogério Nazário, né, que trabalha com fotografia, e eu também sou fotógrafo, e eu, né, me atentei a essa perspectiva porque é muito importante, né, e é fundamental, na verdade, os trabalhos, né, que tenham relação direta com a questão da arte, né? E o professor Rogério, em verdade, é bastante corajoso, né, quando ele vai trabalhar a questão da educação inclusiva, né? Uma vez, em determinados argumentos, né, conversas ali de corredor, uma pessoa ela colocou a seguinte questão, né? Educação inclusiva, né, tem uma faca aí de dois gumes, né? Ela pode ser caracterizada, né, da pessoa estar na escola, que é diferente de viver a escola, né? Porque, de uma certa forma, tem uma questão muito peculiar, né? Porque não é apenas colocar o aluno, por exemplo, né, cadeirante, né, com algum tipo, né, de deficiência, apenas, né, com esse rótulo que ela está, né, inserida na escola, mas que ela tenha possibilidades de viver a escola, né, viver a escola juntamente com seus colegas, né, viver a comunidade escolar. E quando se vai falar, né, de trabalhos, por exemplo, com arte, né, também existem várias barreiras, né, institucionais, né, que muitas vezes impossibilitam, né, essa questão. Por mais que, né, o acesso a determinadas tecnologias, né, o celular, por exemplo, né, que está na mão dos meninos, né, e que muitas vezes, né, não é utilizado de uma forma digamos que proveitosa, né, até mesmo para a questão do aprendizado, né, o celular ele acaba virando como um instrumento de distração, né, e acaba desvirtuando a questão do aprendizado como um todo, né? E isso realmente tem que ter muito cuidado. Professor Rogério ele fala uma questão interessante, né, quando a gente fala na fotografia,
porque vai além da própria questão da fotografia, né? Vai além do ato de clicar, né? Porque a fotografia pela fotografia, né, vai se tornar um passatempo, vai se tornar um hobby, né, apenas registro de imagem. Mas a partir do momento que ele, né, coloca o buoro, né, na referência, né, que vai ser colocada, transpassa a questão, né, e, na verdade, ela vai passar pela questão, né, da educação estética. E, se eu não me engano, o professor Rogério era professor na área da geografia, não é isso, professor? Só balança a cabeça se eu tiver errado ou se eu tiver certo com relação a isso. Eu não sei se o professor Rogério é professor na área de geografia e que utilizou a fotografia, né, em uma aula dele. E eu acho interessante porque quando você utiliza a questão da arte, quando você tem, por exemplo, o professor, né, em artes, necessariamente você imagina o professor, né, que aprendeu, pelo menos, né, que tem conhecimento da educação, né, estética e que também tenha conhecimento da filosofia em arte, né, para fazer uma promoção mais humanizadora, né, trazer a questão da sensibilidade atrelada à questão da criticidade da sociedade, né, fazer a crítica social, né, do meio que a pessoa vive, né? E muitas vezes, até mesmo o professor de arte, né, ele vai para a sala de aula, muitas vezes na perspectiva da prática pela prática, né? E isso é danoso com relação ao ensino da arte. E muitas vezes, né, quando é aplicado por outros professores, né, não querendo diminuir de forma alguma, mas é interessante, sim, mesmo sendo um professor de matemática, né, um professor de geografia, um professor de história, né, um professor de biologia, quando ele vai utilizar a arte como metodologia para a sala de aula, independentemente qual vai ser a ramificação, né, a categoria, né, a proposta, né, de trabalho, é interessante que ele tenha, né, o conhecimento da educação estética, né, pelo menos um princípio de educação estética, para exatamente nós validarmos algo que é imprescindível dentro de uma escola, que é o trabalho interdisciplinar. Algo, né, que é dito várias e várias vezes, mas que, infelizmente, não é trabalhado na sua totalidade, né? Então, é interessante, né, que essas ações, por exemplo, do professor Rogério, né, que elas não se limitem apenas, por exemplo, à questão da sala de aula ou alguma disciplina, mas, por exemplo, um trabalho interdisciplinar, juntamente, por exemplo, com o professor de arte, ele pode criar um fotoclube, por exemplo, né, dentro da escola, um fotoclube onde os professores, né, podem se capacitar ali, juntamente com o professor de arte, pegando algumas dicas, levar para a sua sala de aula, levar para a sua disciplina. Eu acho isso muito salutar e isso estende, né, dá outro horizonte, principalmente na perspectiva da educação, né, que hoje, né, nós estamos aí sofrendo muito, né, pelo contexto social, né, e político, né, com relação a essa fragilização, esse sucateamento, né, e essa fragmentação da nossa política de educação, que, na verdade, só prepara para o trabalho e esquece, né, o trabalho humano. E era só isso que eu queria colocar, professor. Muito obrigado. Obrigado, Henri. Aproveitando, acho que provavelmente o professor Rogério vai falar, né, sobre isso, também queria provocar o professor Hércules sobre essas questões, que é um especialista, né, de falar um pouco também sobre esse trabalho, né, que com a dimensão da tecnologia, com a imagem, né, tem sido a pesquisa do Hércules, ele falou disso um pouco mais cedo, acho que também nesse tema, né, dessa mesa agora seria interessante se puder falar também, tá? Muito obrigado. Professor Rogério, se quiser responder algumas questões. Claro, claro. Muito, muito oportuna as suas colocações, né? E com
um saber pedagógico assim bem aprofundado. E eu te falo de um outro prisma que particularmente eu também considero interessante. A fotografia, né, a arte, em todas as suas dimensões, o cinema, são, ao meu juízo, estratégias onde você consegue atrair a atenção do aluno. Então, o que é que eu vejo assim de uma forma preocupante na prática? O aluno, os nossos alunos, principalmente, especialmente da educação básica, né, eles não têm o prazer, eles não têm o estímulo a ir para a sala. Essa é a realidade que eu vivencio, né, por N motivos, né? E quando você usa a fotografia, quando você usa o cinema, quando você usa recursos, né, audiovisuais, você passa a chamar a atenção desse aluno, a fazer com que ele deseje estar, né, na sala de aula e, principalmente, de participar. Então, eu acho que essa é uma das grandes... um fator de grande importância no uso da fotografia, porque além de um recurso pedagógico, é um recurso também que estimula o aluno a ir para a escola, a sentir prazer em estar em sala de aula, sabe? A interagir com os colegas, tal. E para mim esse é o terreno propício para que o processo educativo aconteça. Então, eu vejo dessa forma também, que tem que haver, né, essa comungação de conteúdos, de disciplinas, né, sempre no sentido de procurar, né, potencializar melhor falando, o processo de ensino-aprendizagem. Né? Mas muito oportunas as suas colocações. Obrigado, Rogério. Eu boto mais uma vez, então, a Helena Fogueira para o professor Hércules, que diz que vai dizer, mas já pensando também, né, já que está falando da questão das TDICs, colocar um pouco também essa proposta, né, quer dizer, essa diferença que ele vê, por exemplo, no trabalho feito pela Daniela lá no IFMG, né, um centro tecnológico, isso como uma perspectiva, né, de abertura mesmo do processo de ensino-aprendizagem, né, e como forma de abertura mesmo do processo comunicativo, né, que no final nós estamos falando também de comunicação no meio dessas discussões, pensando também a questão, né, não só da inclusão, mas também, né, de criar essas habilidades, né, para os estudantes. Eu fico pensando, por exemplo, no caso, inclusive, do estudante com deficiência, né, exatamente pensando na fotografia, né, quantos fotógrafos cegos que nós temos que fazem trabalho, inclusive, de arte, né? Como é que a gente pensa essas questões, como que elas podem, na verdade, criar um espaço de libertação do sujeito, né, também. Não sei se o Hércules concorda com essas questões da palavra. Hércules. Ok, Rogério, obrigado, né, pela oportunidade. Obrigado, Henri, né, pela colocação e pela pergunta. Eu vou falar brevemente dos trabalhos que a gente tem realizado, das questões que a gente tem procurado responder, né? Nós temos mais dúvidas do que respostas, sabe, Henri? O nosso grupo de pesquisa aqui na UFOP, que é a Universidade Federal de Ouro Preto, bem pertinho de Belo Horizonte, a gente tem trabalhado basicamente em duas linhas, em duas abordagens. A questão dos letramentos digitais, né, do letramento digital, e eu já diria no plural, dos letramentos digitais
e do letramento literário, que são duas áreas com as quais eu trabalho e eu tento, na medida do possível, juntar essas duas vertentes, aí, essas duas áreas dos estudos do letramento. E a gente tem, então, nós já desenvolvemos algumas pesquisas aí desde 2013, aliás, desde 2011 eu tenho orientado trabalhos nesses campos, e a partir de 2013 nós temos a constituição do grupo. Então, esse trabalho da Daniela, por exemplo, é um trabalho que ela já apresentou em 2015, conforme ela disse, mas ela, no ano retrasado, né, em 2019, ela ingressou no doutorado, pretendendo fazer um estudo dos letramentos digitais dos alunos agora no curso superior, em cursos ligados à área de formação dela também, que é sistema de informação, ciência da computação, né, que está mais ligado a essa questão do digital. A gente tem um projeto também, a Daniela ainda falou comigo agora há pouco que seria bom eu falar, nós temos um projeto de extensão chamado Café com Broa e Literatura Boa, em que a gente discute a literatura que a gente considera de qualidade, ou para crianças e jovens, considera de qualidade ou por ter sido premiada. Hoje pela manhã eu apresentei, por exemplo, um trabalho relacionado a um livro premiado, né, do Carrascosa e Carrascosa, ou porque são livros que foram selecionados para o Programa Nacional Biblioteca da Escola, né? Principalmente até o ano de 2016, 2017, porque esse programa, depois disso, como tudo no Brasil, mudou muito, né? E para pior, diga-se. Com relação a essa questão da inclusão, eu confesso que eu não tenho muito a dizer, eu não tenho quase nada a dizer, porque nós não temos, né, no grupo nenhum tipo de pesquisador, ninguém que esteja voltado para essa área. A UFOP tem sim pesquisas nessa área, tem sim professores que trabalham com a questão da inclusão e dos letramentos, do uso da leitura e da escrita, mas não faz parte do nosso grupo. Obrigado, Hércules. É só uma questão também, lá no nosso programa, o Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagem, né, tem um grupo também, do Grupo de Educação, que tem tentado trazer, dentro da questão da edição, né, dos estudos de edição, trazer também essa questão da inclusão, né, ou seja, é uma percepção evidente, né, que nós temos uma ausência até de materiais, do ponto de vista didático, né, no caso, eles trabalham com materiais didáticos, né, para a inclusão, né, por exemplo, a gente sabe que existe, por exemplo, no caso né, Libras, ou existe os livros, né, que são preparados, mas na verdade, eu acho que na ideia da multideficiência, das múltiplas necessidades, né, eu acho que falta muito, né, você pensar um campo mais vasto, né, de produção editorial que já inclua, né, essas formas, né, de lidar, não só de incluir o aluno, mas também de avançar, né, na formação. Então, quer dizer, a tecnologia ela pode ser um canal, né, para que isso se expanda, e também eu acho que carece de estudarmos, né, exatamente essas ferramentas e as possibilidades que elas vão ampliar para atingir, usando múltiplos dispositivos, usando várias formas, né, de abordar essa questão. Então, acho que não é meu campo também de especialização, mas eu percebo primeiramente, né, que mesmo as editoras elas não estão preparadas para fornecer material de relevância para essa ação, né, educadora. Então, fica muito por conta também dos docentes buscarem alternativas, né?
Você quer complementar alguma coisa, Rogério? Ou queria também perguntar ao Wagner se quer fazer alguma questão? Estou deixando ele um pouco de lado. Não, já está muito bom. Eu acho que era isso mesmo. Né? Se os autores, né, quiserem falar mais alguma coisa, né, eu gostaria mesmo só de acrescentar mesmo que essa questão, né, das tecnologias, né, e da imagem técnica que a gente está falando aqui, né, elas afetam, pelo que a gente está vendo da discussão posta agora, né, elas afetam a vida de todos nós, né, e isso pode ser feito de uma maneira muito positiva, né, pelo que os colegas estão trazendo para a gente, né, e é isso que eu acho que é importante a gente destacar também, né, que é uma ação que pode ser democratizada e pode ser algo que possa ajudar a formar um cidadão melhor, né? Que é o que nós estamos precisando em todo o país, né? Continuar nesse esforço, nesse trabalho. E as tecnologias não podem ser usadas para isso também, né? Eu tenho visto também aqui algumas pessoas falando da falta de infraestrutura, e vocês também, os colegas todos falaram sobre isso, né? E aí depende muito também, acho que foi o Hermes que falou, acho que vários falaram aí também, né, da infraestrutura, né, governamental, às vezes, né, que nós estamos em tempos difíceis quanto a isso, né, de uma percepção diferenciada, né, de investimento em educação, né. Esse investimento, a proposta não é exatamente aumentar o investimento, né, e essas novas tecnologias, né, principalmente se forem trabalhar com as imagens técnicas, né, elas precisam de um investimento, sim, né, e um investimento em massa, né, para que a gente possa fazer cada vez, né, usar melhor esse potencial, né, dessa perspectiva, né, de ação. Mas era isso que eu queria colocar e só ver se os professores mesmo queriam, né, o Rogério, o Hermes, né, queriam acrescentar mais alguma coisa, falar mais alguma coisa dos trabalhos também, né, acho que é importante. Muito bom. Então, Hércules, Daniela e Rogério, né? Se quiserem falar. Isso. Eu só tenho a agradecer mesmo pela participação aqui hoje, pelos interesses, as trocas de figurinhas aí, né? Ampliar as parcerias, fortalecer as que já temos, né, Rogério, Wagner? Claro. Né? E vamos ver se Daniela tem mais alguma coisa a dizer. Eu também agradeço, né, a oportunidade de participar deste evento e estamos à disposição para compartilhar, né, conhecimentos, conversar mais, o trabalho também, né, está à disposição, a gente pode, né, pensar em novas propostas também, novos projetos, inclusive para o nosso grupo de pesquisa, né, professor Hércules Multidix, e é isso, agradeço, muito obrigada a todos. Tá ótimo. Rogério, você quer fazer alguma fala? Bom, feliz, né, por estar aqui, e o que fica, o que eu considero que é importante ressaltar é exatamente o que deu para perceber nas falas, a carência de pesquisas, a carência de produções nesse sentido, porque o fato que move, o fato concreto é que as dificuldades, né, se somam às deficiências e, em grande parte das nossas escolas, os nossos alunos com deficiências estão excluídos, ou por falta de políticas, ou por falta de formação específica, né? Ou por falta do ambiente apropriado, porque às vezes a criança ela precisa no contraturno tá na sala de recursos multifuncionais, e a gente sabe que a maioria das escolas públicas aqui no Brasil não tem isso,
né? Então, a minha exortação é nesse sentido, para que a gente olhe para esse público, né? Para essa parcela importante dos nossos estudantes. E, mais uma vez, feliz por participar do evento. Muito obrigado. Era vocês. Eu não vi aqui se alguém deixou alguma questão que não foi respondida, eu não consegui localizar. Acho que não, só se foi no YouTube lá, se a Isabela viu alguma coisa lá. Mas aqui não teve, não. Acho que pegamos tudo aqui. No YouTube eu não vi nada, não, mas acho que dá para abrir para quem quiser perguntar, não sei se vocês acham isso. A gente ainda tem alguns minutos, né? Mas logo tem a conferência plenária, tem uns 30 minutos, né? 17h30. Como foram poucas as mesas, então deu para falar mais livremente, né? Acho que isso foi uma coisa importante, a manifestação mais alargada, né? Mas eu acho que o que vocês colocaram, né? Primeiro nessa questão mesmo da inclusão, quer dizer, e da democratização dos meios, dos acessos, conforme o Wagner falou. Acho que essa grande interrogação ela é necessária, mas também a questão, né, de como que o trabalho da Daniela e do Hércules, né, apresentado aqui agora, como que também dentro do ensino né, regular, na forma, né, de alunos com mais acesso, com mais incluídos, ela ainda é uma forma de ampliar, né, a coisa. Nós temos colocado hoje nas sessões, né, nós discutimos muito essa questão da presença da imagem, como que isso, na verdade, cria, né, uma nova rede, mas a gente tem que desenvolver novas habilidades, a gente tem que ler muito mais, né, de uma forma muito mais densa do que a gente fazia isso talvez alguns anos atrás, né? Quer dizer, a tecnologia ela expandiu o campo das imagens, as imagens técnicas proliferaram no nosso espaço, né? As redes estabeleceram novas conexões. Então, esse é um campo de abertura. E a gente, quando toca nessa questão da inclusão, a gente está... É um recuo, né? Assim, a gente percebe exatamente um abismo que existe do ponto de vista do plano social, né? E que nós temos que tentar trazer. Então, quer dizer, a responsabilidade nossa também, enquanto pesquisadores, enquanto estudiosos do campo, ela se duplica, né? Eu acho que a importância dessa mesa aqui, dentro deste contexto, é para a gente ver exatamente esses abismos nos quais nós também estamos metidos. A gente, quer dizer, o acesso, ele não é né? A democracia não se atingiu aí, né? Então nós temos que fazer. Rogério, queria também aproveitar agora e fazer uma relação, né, com a outra mesa também, né, que me ocorreu aqui agora, para ficar mais claro, inclusive na apresentação tanto da Daniela, do Hércules, quanto do Rogério Nazário, né? Só estou falando Rogério Nazário, porque são dois Rogérios, assim, só para saber. Mas, assim, em que medida esses trabalhos eles são feitos de forma coletiva ou eles são mais trabalhos individualizados? Né? Porque na mesa anterior a gente discutiu um pouco disso, lá os processos eram mais coletivizados. Eu queria saber se nos trabalhos de vocês, como que se dá, em que grau isso se dá, se é que existe um trabalho coletivo, né? Se vocês pudessem falar um pouquinho sobre isso, que eu acho que isso é importante também, a gente ter uma noção, né, da integração e da interação mesmo, né, que a tecnologia, né, pode ofertar, né, para esses meninos e meninas. Bom, posso começar? Claro. Então, mas quem está aparecendo é a Daniela, né? Não, agora isso, é você. O Hércules, não, o Hércules deu uma saidinha em volta, mas você está visível, pode falar. Tá joia. Então, o que acontece? Esses trabalhos, eles passam muito pelo cunho pessoal, né?
pela importância que o educador dá a esses recursos, porque uma questão que a gente se depara com muita frequência na escola pública é a questão das impossibilidades, né? Das dificuldades, da falta de recursos, etc. e tal. Então, quando há uma comunhão de pensamentos, assim, de olhares voltados para essa necessidade, você junta ali com supervisor, coordenador, diretor e concorda, e eles concordam que a ideia é plausível, é importante, aí flui. Mas, no nosso caso específico, essa proposta ela é muito individualizada, infelizmente, né? Infelizmente, porque é uma barreira que a gente tem que ultrapassar, que a gente tem que, né, como eu falei anteriormente, voltar o nosso olhar para elas, né? Porque eu acho que congelou. Deficiências, né? Voltou. Esse processo para com pessoas de deficiências ele é muito mais longo, muito mais espinhoso. Então, é um processo que realmente partiu do contexto individual. Rogério, ainda nesse sentido, e entre os alunos, essas atividades são individuais ou elas promovem uma discussão de grupo, ou uma realização de grupo em algum nível? Não, entre os alunos, esse tipo de atividade, o Wagner, né? É um sucesso, é um sucesso. E o que me chama a atenção, particularmente, é o quanto eles se sentem motivados a estar mexendo, sabe? A estar produzindo, a estar criando, a estar interagindo. Não sei se dá tempo de contar uma pequena experiência. Sim, fala. Então, nós pegamos lá uma semana do trânsito, né? Semana do trânsito, que geralmente é uma semana onde as escolas fixam cartazes, trazem algum palestrante, vídeo e tal. E o que é que nós fizemos por conta e risco dentro dessa proposta de envolver, né, os estudantes com algum tipo de deficiência com o uso da fotografia? Nós conseguimos, né, pintar em frente à escola faixas de pedestres e eles ficavam fotografando um ao outro, né? Na verdade, não havia faixa de pedestre na escola e a gente deu um jeito de elaborar isso aí, né? De construir, de pintar as faixas, de marcar, de pesquisar antes, de usar a tinta certa, tal. Então, a dinâmica era basicamente, enquanto um grupo estava pintando, o outro estava fotografando, né, sobre vários ângulos. E isso é uma coisa assim realmente marcante, né? A gente nem tinha dimensão de como isso ia impactar lá os estudantes, os pais, né, e a comunidade, mas foi uma coisa assim que nos surpreendeu muito, né? Muito, porque é como se fosse algo que vai ficar para sempre marcado nas vidas deles, tanto pela participação dos estudantes com deficiência, como pela importância de entender o processo de educação no trânsito e participar, né? E construir algo que sempre que eles
passarem ali em frente à escola vão estar lembrando, né? Ó, teve um momento aí que a gente, numa aula, usando a fotografia, a gente construiu a faixa de pedestre e a faixa está aqui ainda, a gente vai sempre lembrar. Então, eles se sentem completamente integrados, completamente assim valorizados, né? E o que eu considero mais legal é esse sentimento, né? Esse desejo de estar na sala, esse prazer de estar com os outros colegas de classe, interagindo e produzindo alguma coisa. Então, assim, a participação, ela é efetiva, né, ela é produtiva, ela desperta a imaginação, ela atende os conteúdos, né, de forma interdisciplinar, e eu considero como rica a participação, né, dos alunos em eventos dessa natureza, mais precisamente nesse aí que eu estou relatando para vocês. Falou, obrigado. Muito bom. Daniela... É sair botando link sobre visibilidade, invisibilidade. Isso. Tema, né? Isso. Rapidinho aqui, a gente faz tanta coisa que às vezes nem lembra. Não é exatamente inclusão, mas é diversidade. É inclusão também, né? Não é inclusão no sentido colocado aí pelo Rogério. Mas eu me lembrei desse artigo que eu publiquei. O trabalho foi realizado por uma escola de EJA da cidade de Pará de Minas. Mas eu tive um envolvimento com esse trabalho e publiquei esse relato, e está nessa revista, então, se alguém aí se interessar, tá? Porque é sobre um trabalho fotográfico com as diferenças na escola de EJA, tá bom? Muito bom. Daniela, você quer falar? Sim, sim. Em relação à questão, né, do trabalho colaborativo, participativo, eu acho que o nosso projeto, né, ele demonstrou essa colaboração e a participação desde o início, tanto com os professores sujeitos da pesquisa, né, porque foi uma proposta conjunta, né, uma pesquisação, e integrando, né, com o conteúdo curricular da disciplina, né, daquilo que estava sendo lecionado, e aí os alunos, né, eles gostaram muito do projeto, eles trabalharam em equipe, né, então eles demonstraram o tempo todo que a tecnologia ela não sobressaiu em relação ao conteúdo, que a aprendizagem realmente foi significativa, né, eu acho que isso é importante ressaltar, porque a tecnologia, ela não sobressaiu realmente, eles utilizaram os conhecimentos, né, que eles já tinham e também foram aprendendo, né, uns com os outros. Nós fizemos a exposição em sala de aula inicialmente, e como não foi possível utilizar o laboratório da instituição, então eles foram, né, fazer do lado de fora da escola, né, em casa, com esse trabalho colaborativo, utilizando as redes sociais, né, então foi um trabalho muito enriquecedor para todos os envolvidos, né, e eu acredito também, né, que essa questão foi apenas um recorte, né, claro que não podemos fazer grandes generalizações, em virtude, né, também de ser uma instituição, né, um instituto federal, alunos, né, que tem também um conhecimento, né, eles ficam praticamente o dia todo na instituição, então eles têm esse tempo também para desenvolver essas pesquisas, né, e eu acho que o projeto realmente proporcionou, né, efetivas formas de aprendizagens, né, em relação ao conteúdo. Seria isso. Obrigado. Só uma observação, você falou aí há pouco dessa questão da tecnologia, eu quero lembrar uma fala de hoje mais cedo, né, em que uma das apresentações, né, destaca exatamente a questão do meio enquanto produção também, porque Sim. Às vezes a gente acha que o suporte, o meio lá, ele não tem uma interferência, né? Não quer dizer que isso tenha acontecido no trabalho que você está dizendo, mas eu acho que a gente também potencializar o meio como Sim. forma de produção, né?
de sentido, de significação, né? Ou seja, não torná-lo um fetiche, mas torná-lo produtivo, né? Sim. Essa é uma questão, acho, importante, né? É um meio importante, né, para que se chegue ao resultado final, né? É o que saber, né, fazer com a tecnologia, né, para que ela realmente seja prolífica e tenha efeito, né? Não basta utilizar, vou criar uma arte visual sem ter um sentido, né? Então, saber, né, realmente o que pode ser desenvolvido, né, e se isso realmente é possível, né, dentro daquele contexto, considerando aí também todas as limitações, né, que a gente sabe que existem dentro das instituições educacionais, mas que se isso, né, for possível, né, a arte visual, eu acho que ela gera, né, esse engajamento também do aluno, né, as cores, o layout, né, essa criação de ter um significado, né, eu tenho uma proposta, um tema, mas o que que eu posso fazer com isso? Eu vou criar algo em cima disso, então eu tenho que pensar aqui o que que isso vai também passar para as outras pessoas, né, então eu vou criar uma arte visual, ela tem um sentido, mas em relação ao tema, as outras pessoas também vão entender isso que eu estou querendo, né, dizer, eu sempre gostei muito de trabalhar com artes, por ser da área de tecnologia também, mas pensar naquilo que o outro vai entender, né? Então, este significado, né, para o outro também é muito importante. Perfeito. O Wagner, você acha que tem alguma coisa? Eu acho que eu Não, acho queria que já... colocar. Não, por mim, eu só queria mesmo agradecer ao pessoal, já, né? E acho que a gente explorou bastante as duas apresentações, né? E Sim. trouxeram, nossa, muito bonita, né? Ambas e muito ricas também, né? Queria agradecer ao Rogério, Daniela, ao Hércules, né? Por ter se disponibilizado para a gente aí, né? Dar parabéns mesmo a eles. Né? E aí, passar a palavra para você aí, Rogério, só lembrando que nós voltamos amanhã, né? Mas hoje ainda tem mais duas atividades, né, aí no site, né? Isso, eu acho que o Pablo vai falar disso. Também só queria agradecer vocês pela participação hoje, a todos, né, o público, vocês como apresentadores, essa jornada que tivemos hoje, né? Então, preparar para amanhã, para uma nova jornada, mas pegando agora as atividades, né, de plenário, o Pablo vai falar, e da performance. Não é isso, Pablo? É isso aí. Pois é, muito obrigado aí pelos trabalhos agora dessa sessão da tarde, né? Das 4 horas, 5 horas e pouco. Eu achei bacana, acompanhei aqui, estou acompanhando também, controlando a questão do YouTube, resolvendo problemas também da questão de lotação, né? O evento teve uma procura muito maior nesse último momento. Nós vamos resolver tudo isso para amanhã. Para hoje é mais complicado, mas também agora as próximas atividades são de transmissão para o YouTube. Então eu convido vocês, né, daqui a 12 minutos, a assistirem no canal do YouTube do Labfront a conferência intitulada Polítopos Irregulares, Relações da Matéria Viva em Microescalas para Ver em Museus, da artista e doutora Didonê Tomás, e do seu curador, porque é relacionado a uma exposição, né, e o curador foi o professor Dr. Raul Ninho Bernal, que está aqui conosco, né, nesta sessão já, e a mediação desta sessão será com a professora, está sob responsabilidade da professora doutora Kátia Rodrigues Barbosa, da UFMG. Então a Kátia vai estar conosco nesta sessão, coordenando a conversa. Quem tiver perguntas, funciona do mesmo jeito, é pelo chat do YouTube. Vocês viram que de manhã funcionou muito bem isso, dá para a gente mediar e conversar, né, com os palestrantes. Acredito que vai ter muita coisa para a gente extrair, igual agora à tarde, né, aconteceu nesta sessão. Muito obrigado mais uma vez, e a gente encerra por aqui as sessões de grupos de trabalho de hoje. Amanhã voltamos. Eu devo entrar depois, fazer uma parte ali depois da Didonê e apresentar o Duzão Mortimer, que é a nossa performance, né, na programação cultural. Muito obrigado, gente. Boa tarde.